Pronto. Que nos marca enquanto humanidade, né? Você pode parar para pensar em algum momento e dizer, pô, esse negócio aí foi muito distante, eu não tenho absolutamente nada a ver com ele e isso aconteceu no século XVIII e não vai me influenciar. E não, cara, isso te influencia todos os dias da sua vida, que é a famosíssima, né, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, para os historiadores, pessoal, ele é considerado um processo histórico de ruptura tão importante que dentro, e aí eu quero que vocês lembrem das nossas aulas presenciais, que saudades delas, que a Revolução Francesa ele é um marco histórico, ele é um marco na nossa periodização histórica. Só relembrando, e eu vou botar no chat, certo? Periodizar é dividir o tempo, certo? O que os historiadores fazem quando periodizam, eles dividem os processos históricos em alguns que eles julgam mais importantes pela, pela capacidade que esses processos históricos eles vão ter de influenciar o depois, de influenciar o porvir, né? Eu quero que vocês lembrem que a gente vai ter a pré-história, a Idade Antiga, né, que a gente foi vendo aquelas civilizações e pá, Egito, Grécia, Roma, etc. Aí a gente chega na Idade Média, que é outra periodização, né, que aí é aquele ano de 416. Deixa eu botar no chat para vocês não esquecerem. 416, queda de Roma. Aí a gente tem o fim da Idade Antiga, início da Idade Média. Aí depois a gente tem 1453, que é a queda de Constantinopla, que marca o fim da Idade Média e o início do que a gente vai chamar de Idade Moderna, certo? A Revolução Francesa, ela marca o fim da Idade Moderna, certo? O fim da Idade Moderna vem com a Revolução Francesa. E a partir de agora, os historiadores clássicos, né, os historiadores mais antigos, eles falam que a Revolução Francesa vai dar início ao que a gente chama de idade contemporânea, certo? A partir de agora, todos os assuntos que a gente vê, ela vai pertencer a essa categoria de periodização, certo? A idade contemporânea, que é o nosso período mais recente, certo, hoje. Por que, pessoas, a Revolução Francesa ela é considerada algo tão importante? Se você hoje nasceu e se diz brasileiro, ou se você sabe que o Brasil tem uma bandeira, um hino, se a gente no mundo, dentro da esfera do mundo, a gente divide os espaços geográficos em nações, em países, é por causa dessa Revolução Francesa. Se você hoje se chama de cidadão, né? Não cidadão de bem, mas de cidadão, certo? É por causa da Revolução Francesa. Se você hoje vive num país onde as pessoas, digamos assim, estabelecem uma ideia de igualdade jurídica naquela velha afirmativa de que todos nascem igual perante a lei, sem distinção de gênero, categoria, etc, 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 é por causa da Revolução Francesa, certo, pessoas? Então, este processo histórico, que, logicamente, ele é influenciado pelo que vem antes, ele vai marcar o depois. Ele vai marcar o que a gente chama de uma maneira mais rebuscada de porvir, certo? O porvir é o futuro, é o que vem depois. Eu acho que vocês já sacam, porque eu falo tanto para vocês isso, e eu tento fazer com que a consciência histórica de vocês se alarguem, né, e aumentem, que a gente vive sempre dentro do que a gente entende por tempo em três divisões, né? Alguém pode me falar quais são as três divisões de tempo que a gente tem? Eu vou botar logo uma no chat, que é o presente. A gente tem um presente e a gente tem mais o quê?
além do tempo presente? Perfeito. Pretérito, para quem não sabe, é passado, certo, pessoas? Vocês aí devem estar estudando os tempos verbais com Cristóvão. E é muito importante ter essa noção do tempo, em português também, em gramática, porque é a partir dele que a gente vai saber posicionar um verbo, a gente vai saber qual é a concordância que um vai ter com o outro, que a gente vai saber construir uma frase, por exemplo. Então, a categoria de tempo e as divisões que a gente faz no tempo é uma das coisas mais importantes que a gente possui enquanto consciência humana, certo? E também é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter para possuir consciência histórica, certo? Não se esqueçam, todo o presente, toda a nossa realidade atual, ela foi construída a partir de uma demanda do passado. A nossa própria, as nossas próprias referências e as nossas próprias construções de personalidade e de sociedade, elas são dadas a partir desse fluxo entre o que a gente tem na nossa realidade, vendo o tempo presente, e a demanda a partir dele que a gente vai lá no passado para tentar compreender as coisas, certo? Só que esse jogo entre presente e passado, ele não é só deles. Porque dentro desse processo de viver o tempo presente e de ir no passado para buscar respostas, a gente sempre está fazendo isso porque a gente quer projetar um futuro. Todo mundo entende isso ou vocês estão viajando na maionese com essas categorias de tempo? Podem falar. Se viajar na maionese, não se preocupem. Eu entendi. Massa. Vou dar um exemplo prático para você. Você está no primeiro ano do ensino médio, estudando todos esses conteúdos, certo? Porque você pretende daqui a 2 anos fazer o Enem. Você pretende daqui a 2 anos prestar o Enem e entrar na universidade. Ou seja, você está aqui no tempo presente projetando um futuro, criando um horizonte de expectativa para esse futuro. Este processo de viver presente, passado e futuro é junto. Ele acontece de uma vez. Por isso que ele é muito difícil de separar e por isso que às vezes ele fica um pouco complicado da gente entender. Mas eu estou aqui para tentar simplificar isso para vocês. Então não se esqueçam, isso serve para a vida de vocês, certo? Isso não é para estudar na disciplina de história, isso não só serve para acertar a questão de Enem, isso não tem essa utilidade, não. A ideia da consciência histórica que vocês precisam ter nesse jogo de viver presente, pensar passado e projetar futuro é algo que vocês fazem o tempo todo na vida de vocês e é algo que é inerente do próprio ser humano, certo? Da ideia de, quando é que a gente vai ter vacina, por exemplo? O que é que eu vou fazer quando a vacina chegar? Como é que vai ser o carnaval e o São João quando a vacina chegar? Tudo isso está dentro desse jogo de viver o presente, pensar suas experiências passadas, não só as suas, mas de outras pessoas também, para projetar esse futuro, certo? Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Esta consciência histórica, à medida em que vocês elaboram, à medida em que vocês aperfeiçoam essa consciência histórica, a vida prática de vocês melhora. Porque você evita, através dela, problemas futuros. Você antecipa esses problemas futuros por causa desse planejamento, certo? Então, peguem essa visão, pensem nisso um tempinho e a gente vai ver como isso ocorre no próprio processo, no próprio desenrolar dessa Revolução Francesa, certo? Como eu tinha falado para vocês, para a gente entender o processo revolucionário, a gente precisa compreender como estava a França antes da Revolução Francesa. Diferente
certo? Da Inglaterra, que no meio do século XVIII ela já tinha feito o seu processo de revolução industrial, já estava na transição, né, entre uma sociedade agrária para uma sociedade industrializada, que já tinha feito um processo revolucionário que a gente vai chamar de Revolução Gloriosa, acho que vocês lembram, para formar uma nova estrutura de sociedade, né, voltado para o capitalismo e voltado para a industrialização. A França, anterior a esse processo revolucionário, era ainda basicamente agrária, certo? A estrutura da sociedade francesa, ela era ainda caracterizada como aquela sociedade que a gente chama de antigo regime. Vocês lembram quais são as características do antigo regime, pessoal? Alguém pode falar para mim, por favor? Como, professor? Quais são algumas das características que a gente vai ter no antigo regime ou na sociedade do antigo regime? Primeira coisa, quando a gente falar em antigo regime... Perfeito. Ó, galera, deixa eu dar essa dicasinha aqui para vocês não gelarem, para não dar branco no momento que a gente falar sobre isso. Lê o antigo regime, rei absolutista, certo? Lê o antigo regime, rei absolutista. A partir do momento em que seu cérebro lembrar do rei absolutista, ele automaticamente vai estar relembrando as outras coisas. Como o Ítalo vai dizer agora que lembrou de rei absolutista. Fale para mim, Ítalo. E aí? Não tem problema em esquecer. Valendo R$1 milhão. Sou Silvio Santos agora. Mano, fazer um tratamento. Bora lá. Sociedade do antigo regime, pessoal. Tem problema não, Ítalo, não tem problema não. Além dele ter um rei absoluto... A burguesia começou a ganhar destaque. A burguesia começa a ganhar destaque, mas a burguesia ela está dentro de uma estrutura de sociedade. Lembram da pirâmide? Começa a dar destaque do mercantilismo. Mercantilismo, perfeito. Mercantilismo. O que mais? Podem falar. Se quiserem. Não tem Eu problema. lembro que nessa pirâmide da sociedade existe o clero. Isso. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês verem como é uma coisa simples, que não tem bronca, certo? A gente vai ter, na estrutura social do antigo regime, o que a gente chama de sociedade estamental. Quando a gente fala de uma sociedade estamental, pessoal, a gente está falando de uma sociedade que não possui possibilidade de você transitar entre as esferas sociais, certo? Então, numa sociedade estamental, se você nasce dentro de uma classe, você vai permanecer nessa classe o resto da sua vida. Você não vai poder transitar entre elas. É como se fosse um regime de castas, certo? Uma sociedade... Bora lá. Entendi. Vamos lá. Uma sociedade de casta, Ítalo, é uma espécie de sociedade estamental, certo? Entendi. A gente tem outros tipos de sociedade estamental, como era a sociedade francesa no período do século XVIII. A gente tinha o primeiro estado, que era o clero, a gente tinha o segundo estado, que era a nobreza, e a gente tinha o terceiro estado, que era todo o resto da população. Então, o primeiro e o segundo estado, eles possuíam privilégios dentro do contexto social. Como? Ter terra, ter cargo, não pagar imposto, ter direito a arrecadar imposto,
ter direito a receber pensão do Estado, veja só, além de você não trabalhar, você vai receber dinheiro do Estado para não trabalhar. Isso é o que o primeiro e o segundo Estado era a forma com que os dois estados viviam. O terceiro estado era todo o grosso da população. É por isso que está ali, ó, 1%, 2% e 97%. Esse terceiro estado, ele era todo o conjunto da população que era obrigado a trabalhar para sustentar as outras duas classes sociais que possuíam acima. Sim, é bom, né? Mas lembrem que dentro de um contexto de uma sociedade, digamos assim, não pautada num regime de igualdade social, a desigualdade era vista como algo comum, certo? Não existe, só fugindo um pouco do assunto, não existe algo mais opressor para uma pessoa do que você vê as coisas no cotidiano, pessoal. Eu estou dizendo isso por a experiência que eu estou vivenciando aqui. De não ver criança na rua, de não ver gente pedindo, de não ver animal abandonado aqui. Não existe animal abandonado aqui. Não tem essa de você, eu vou pegar um cachorrinho aqui que eu vi para criar na rua. Não existe isso. Certo? Não existe isso. E esse tipo de experiência de desigualdade extrema que a gente tem no Brasil, ela naturaliza determinadas realidades que não eram para existir, certo? Definitivamente, não eram para existir. Então, a sociedade francesa do antigo regime, a sociedade francesa do século XV, XVI, XVII, XVIII, era uma sociedade em que a desigualdade era vista como algo natural. Para além de natural, era visto como algo divino, porque era o estabelecimento de um desejo divino de que a sociedade fosse assim, certo? Tanto é que a imagem que tem aí para vocês é a dos terceiro estado, você está vendo o velhinho de cócoras, sustentando os outros dois estados. Esse era uma das críticas que a burguesia e os iluministas, né? Lembrem que uma coisa não está... Eu já vi essa imagem no livro. Ela é muito famosa, bicho. Todo livro de história que tiver Revolução Francesa e tiver Sociedade Francesa, Sociedade Estamental, vai ter essa imagem. Desde que eu me entendo por gente, desde a minha sexta série, desde do sexto ano de vocês, que era a minha quinta série, eu vejo essas imagens no livro didático. É igual aquela imagem de desigualdade, que é um condomínio, aí um muro e uma favela. Sim. Vê como a gente naturaliza o padrão de desigualdade brasileiro, como a gente vê tanto, que acaba achando já se tornou comum falar sobre isso. E que é assim em todo mundo. As pessoas acham que é assim em todo mundo, mas não é assim em todo mundo, certo? Não é assim. Inclusive, é um detalhe que vale a pena chamar a atenção para vocês, é principalmente a relação das crianças abandonadas no Brasil. Porque existem, logicamente, moradores de rua na maioria das partes do mundo, inclusive em sociedades que são sociedades, do ponto de vista econômico, muito poderosas. Você vê mendigos nos Estados Unidos, você vê mendigos na Inglaterra, você vê moradores de rua nos vários lugares do mundo em regimes que possuem, né, maior poderio financeiro do que o nosso. Mas crianças de rua, bicho, não. É quase uma exclusividade nossa mesmo assim. É quase uma exclusividade nossa. E só para você perceber de como a gente naturaliza esse aspecto. A gente naturaliza esse aspecto. Então, quando a gente vai para a sociedade estamental, que era a sociedade francesa do antigo regime, a gente vê essa estrutura de desigualdade oficializada pelo Estado, ok? Existe o primeiro e o segundo Estado que vão possuir esses privilégios e existe o terceiro Estado que vão sustentar os privilégios
dos outros dois estados acima. Beleza? Alguma dúvida nisso aí, pessoal? Tá tranquilo? Bom, então a sociedade francesa, por ser estamental, ela era basicamente agrária. Então lembrem como funcionavam as relações feudais, onde a gente tinha um senhor feudal, que era o dono da terra, que controlava a população através daquela terra e possuía e tinha o direito de cobrar impostos ou inclusive às vezes direito na vida daqueles camponeses. E isso fez com que a sociedade francesa do período não se desenvolvesse do ponto de vista da industrialização, certo? Só que, ao mesmo tempo que a sociedade francesa não se desenvolve do ponto de vista da industrialização, a gente começa a ter alguns aspectos do capitalismo entrando na sociedade francesa. Concentração de terras vai ser uma dessas características. A gente vai ter, ao longo de todo o século XVIII na França, cada vez mais grandes proprietários de terra. Aquele processo que a gente vai ver na Revolução Industrial, né, da expulsão da galera do campo, em certa medida também vai acontecer na França no período. Qual vai ser o problema, né? Qual vai ser o plus? Qual vai ser o adendo aí? A França, a partir de 1750, ela vai passar por um problema que é climático. É um problema, digamos assim, um problema da natureza. Isso aí é a história ambiental interferindo nos processos históricos. Qual é? Geadas. A gente vai ter, ao longo de todo o meio do século XVIII, grandes e rigorosos invernos na França, que vão fazer com que a produção agrária caia, o rendimento agrário caia. E aí, quando a gente tem uma queda do rendimento agrário, é só vocês observarem o que está acontecendo com o preço do arroz no Brasil, né? A gente vai ter uma inflação, a gente vai ter uma disparada do preço dos alimentos, e isso vai afetar, eu acho que todo mundo sabe aqui, o bolso de quem é mais pobre, de quem tem menos condições financeiras para isso. Então, guardem isto na memória. A escassez dos alimentos, fruto de problemas climáticos, vai fazer com que a crise na sociedade francesa, por falta de alimentos e pelo preço deles, piore a situação da sociedade francesa no período, certo? A gente vai ter uma tentativa de industrialização. A gente vai ter uma tentativa de industrialização na França a partir de algumas reformas que o Luís XV, pai de Luís XVI, vai tentar, e que o Luís XVI vai tentar também, mas que não vai dar certo porque ela vai ser restrita aos artigos de luxo, né? E não à produção em grande escala, como vai ser na Inglaterra do período, ok? É o que a gente vai chamar de um modelo econômico de colbertismo, certo? Mas aí vocês não precisam estar decorando isso, não. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? De boa? Não, professor, tá de boa. Não. Continuando. Junto a esse problema ambiental, a esse problema alimentar, né? Crise alimentar que está chegando no Brasil também. A gente vai ter um problema da gestão da máquina pública, certo? Quando a gente está falando em máquina pública no século XVIII, a gente está falando de, mais uma vez, de um rei que controla o Estado. Esse rei que controla o Estado e concentra o poder do Estado nas suas mãos, ele passa a, caso ele não seja bem assessorado, caso ele não tenha bons ministros, ou caso ele não pense, né, em algo de gestão pública, isso era muito normal no século XVIII, é até um anacronismo a gente falar em gestão pública no século XVIII, a gente vai ter um aumento do déficit público porque o Estado vai passar a gastar demais e arrecadar de menos.
Quais eram os problemas da gestão pública? Quais são os problemas que o déficit público na França teve? Como eu falei para vocês, o custo de sustentar o primeiro e o segundo estado, que era muito grande. A gente tinha mais ou menos aí 400 mil pessoas que não trabalhavam, não pagavam impostos e recebiam pensões do Estado. Então, imagine qual é o custo para o Estado francês para sustentar essa galera. A gente vai ter também o próprio custo de manutenção da sociedade da corte, né? De estar bancando banquete, bancando artista, pintura, quadro, bancar o Palácio de Versalhes, bancar a família real, bancar as viagens do rei ao longo do seu estado, né? Ao longo das regiões da França. E para complementar o problema, né? A problemática que o Estado francês vai ter nesse período, a gente vai ter dois problemas bélicos, dois problemas de guerra que a França vai passar. O primeiro delas vai ser o que a gente vai chamar de Guerra dos 6 Anos, que vai ser uma guerra entre a França e a Inglaterra, ok? Onde a Inglaterra vai ganhar essa guerra e o custo dessa guerra vai pesar muito nos cofres públicos do Estado francês. O Estado francês gastou muito para entrar nessa guerra e a derrota tem um custo ainda maior. Vocês sabem disso, porque quando você ganha, você pode estar tentando espoliar ali e aqui para bancar esse custo da guerra. E o segundo vai ser o apoio que os franceses vão dar à independência dos Estados Unidos de 1766. Desculpa, 1776. Certo? Isso foi um assunto que a gente viu há muito tempo. E eu depois vou voltar um pouquinho mais nele, porque vale a pena a gente falar um pouco de como foi esse processo de independência dos Estados Unidos. Como a França ela tinha perdido a Guerra dos 6 Anos para a Inglaterra, pessoal, ela possuía um pouco daquele espírito de revanche, né? Eu acho que o jogo de ontem entre Flamengo e Independente Del Valle teve um pouco desse espírito revanchista aí, né? O Independente Del Valle perdeu a Recopa Sul-Americana para o Flamengo e eles devolveram a perda do título ali com juros e correção monetária nesse 5-0. Os franceses, eles tinham a mesma sensação. Os franceses, eles queriam se sentir vingados. E como é que os franceses conseguiram se vingar da Inglaterra? Apoiando a independência dos Estados Unidos, apoiando as 13 colônias aqui da América do Norte, aqui da América, quer dizer, aí da América, desculpa. E eles enviaram tropas francesas de apoio, deram grana, armas para ajudar os rebeldes a se tornarem independentes. E depois da independência dos Estados Unidos, os franceses ainda deram a Estátua da Liberdade de presente para os norte-americanos. Sim, a Estátua da Liberdade é um presente dos franceses para os norte-americanos, certo? Aquela Estátua da Liberdade ali, aquele símbolo do poderio norte-americano, que hoje não representa liberdade, né? Infelizmente, os Estados Unidos se transformou naquilo que ele lutou para não ser. A Estátua da Liberdade foi um presente do Estado francês à independência dos Estados Unidos. E isso tem um custo, né, pessoal? O custo foi justamente esse aumento do déficit público, chegando a se tornar insustentável. Os cofres franceses simplesmente não tinham mais dinheiro. O rei francês não podia nem pedir mais emprestado aos bancos, porque ele já tinha prestado dinheiro, já tinha pedido dinheiro emprestado aos bancos. E os bancos não queriam mais emprestar dinheiro porque sabiam que Luís XVI e o Estado francês não iam pagar. Entenderam essa questão do déficit, pessoal? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá favorável?
Eita, eu disse Guerra dos 6 anos. Ó, me desculpem, pessoal. É Guerra dos 7 anos, certo? Alguma dúvida? Não me deixem de touca, por favor. Não, professor. Tá? Massa. Acho que tá bem tranquilo. Uma coisa que eu acho legal vocês entenderem um pouco é algo que não é tão complicado, mas também não é tão importante. É que os reis, certo? Ou que a gente vai chamar de casas reais, elas vêm de famílias, certo? Quando eu estou falando disso para vocês, é só vocês lembrarem de Dom João VI e de Dom Pedro, né? Quando o Brasil fica independente, em 1822, ou quando Dom João VI ele volta para Portugal em 1821, ele deixa seu filho aqui, né? Dom Pedro, Pedro I, como príncipe regente. O Dom João VI ele faz isso justamente porque eles são da mesma família. E caso, né, como foi o que ocorreu, o Brasil tivesse se tornado independente, mesmo os países sendo separados, é a mesma família que vai comandar os dois países. A gente dá o nome disso, pessoal, de dinastia. Alguém não entendeu o que é dinastia? Para eu repetir para vocês. Ou todo mundo entendeu o que é dinastia? Eu falo por mim, eu entendi. Eu entendi. Bom, a gente vai ter na França uma dinastia chamada Dinastia dos Bourbons. Você vai saber que é a Dinastia dos Bourbons pelo símbolo da casa deles. Eu vou dar uma pause aqui porque o nosso tempo está acabando e volto.